Você já parou para se perguntar por que quando uma cadelinha de raça puríssima, altíssimo pedigree, foge no cio, ela escolhe justo aquele vira-latinha, bem vira-latinha para cruzar? Quer entender por quê? Fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar. Professora Nayá aqui com você, e hoje nós vamos falar por que os opostos se atraem também na vida animal. É muito comum um animal escolher um parceiro bem diferente dele, geneticamente falando, para acasalar. E isso, de alguma maneira, vai gerar um filhote com uma resistência à infecção muito maior do que se ele tivesse escolhido para acasalar um parceiro bastante idêntico a ele. Essa imagem é uma imagem muito linda, é a dama e o vagabundo que representa tudo isso que a gente vai conversar a partir de agora. O que acontece então é que os animais, eles têm bem na região do palato uma estrutura, um órgão bem pertinho aqui do osso vômer, conhecido como órgão vomeronasal. Esse órgão vomeronasal, ele é capaz de perceber, principalmente na urina, pequenos peptídeos, pequenas moléculas que indicam variabilidades, individualidades do animal que é o dono daquela urina. Então, através do olfato, quando o ar é inspirado pela boca e passa pelo órgão vomeronasal, as moléculas voláteis que estão nesse ar que foi inalado pela boca conseguem então estimular ou não um apetite sexual por aquele dono daquela urina. Vai haver um processo de atração química entre aquele que está cheirando e aquele que urinou, principalmente quando a genética dos dois é uma genética bem variada. E por que isso acontece, Nayá? Isso acontece porque a variabilidade genética garante uma melhor apresentação de antígenos para formar uma resposta imune específica, mas a gente vai precisar ver isso com calma para vocês entenderem de forma bem detalhada. Quando um micro-organismo, que eu vou chamar de antígeno, invade o corpo de um animal, esse micro-organismo já conseguiu ultrapassar as barreiras físicas, como o pelo do corpo, a pele, muco. E aí, ultrapassando as barreiras físicas, esse antígeno, esse micro-organismo vai inicialmente ser combatido por uma célula imune inespecífica, que forma uma imunidade bem genérica. Independente de qual micro-organismo for, essa imunidade vai ser sempre do mesmo jeito. A principal resposta imune inespecífica do corpo é a resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória é dolorida, é chata, mas ela é rápida, ela é eficiente. Então, muitas vezes, a resposta imune acaba ali. A resposta inflamatória destrói o antígeno e pronto, o animal se recupera. Mas ela também pode provocar danos teciduais. Com isso, muitas vezes é interessante para o corpo produzir anticorpos, que já fazem parte de uma resposta imune bastante específica. Um anticorpo contra um antígeno geralmente só combate aquele antígeno. Por exemplo, anticorpo contra a Covid-19. Só vai combater o vírus, o coronavírus causador da Covid-19. E assim costuma ser na maioria das vezes. Para produzir uma resposta imune específica, o corpo gasta muita energia. Então, não é interessante que o corpo produza resposta imune específica contra todos os tipos de micro-organismos que invadem um corpo. O sistema imune consegue selecionar quais antígenos são mais perigosos e vale a pena gastar energia para fazer essa resposta imune e quais a resposta inflamatória dá conta. Qual a vantagem de produzir anticorpos? Qual a vantagem de produzir resposta imune específica? Ela deixa uma memória. Na maioria das vezes, deixa uma memória. E aí, quando esse mesmo antígeno invadir o corpo pela segunda vez, a defesa é bastante rápida sem precisar da inflamação. Então, não existe danos teciduais. Então, cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens.
E aí, o que vai acontecer? Então, quando esse mesmo antígeno invadir o corpo pela segunda vez, um anticorpo, por exemplo, se liga a esse antígeno e destrói esse antígeno antes dele provocar os danos. Mas tem que ser um antígeno idêntico ao antígeno que estimulou a produção desse anticorpo aqui que vocês estão vendo. Como que isso vai acontecer então? Quando um antígeno invade o corpo, ele pode ser capturado por uma célula processadora de antígeno e um fragmento dele é apresentado através de uma molécula chamada molécula de MHC. É uma molécula apresentadora de antígenos. Então, uma célula processadora, que é uma célula do sistema imune, captura o antígeno, processa o antígeno e apresenta o antígeno para um linfócito T, para uma célula T. Esse linfócito T, essa célula T, vai produzir anticorpos, na verdade não diretamente, mas vai participar de um processo de estimulação do linfócito B para que ele produza anticorpos. Então, existe um mecanismo bem complexo que a gente não vai entrar em detalhes agora. Mas, de forma geral, um antígeno é capturado por uma célula processadora que fragmenta esse antígeno, captura um pedacinho, um desses fragmentos e, por uma molécula conhecida como molécula do MHC, apresenta para o linfócito T, que vai desencadear a resposta imune específica e lá na frente a produção de anticorpos. Só que essa molécula apresentadora de antígenos é uma molécula que se liga especificamente a um pequeno fragmento daquele antígeno. Tudo é um processo de ligação chave-fechadura. Existe uma especificidade bem grande aqui. O que acontece, então, é que para essas moléculas que apresentam, para essas moléculas do MHC serem produzidas, existe um código genético que vai determinar que tipos de moléculas apresentadoras de antígeno cada célula de cada animal vai ter. Esses genes ficam numa região conhecida como complexo de histocompatibilidade principal, ou seja, cada animal tem genes que de alguma maneira estimulam a produção de moléculas específicas que apresentam antígenos específicos. É tudo muito específico. E aí, então, como são os genes que determinam os tipos de moléculas apresentadoras que cada animal tem, quanto maior a variabilidade genética, maior a capacidade de produção de moléculas apresentadoras de antígenos diferentes. Animais que são heterozigotos, que têm alelos diferentes, produzem moléculas apresentadoras de antígenos diferentes. E cada um desses alelos é capaz de criar uma variabilidade imensa de moléculas apresentadoras. Quando o indivíduo é homozigoto, ele tem alelos idênticos. O gene que ele herdou do pai e o gene que ele herdou da mãe têm alelos idênticos. E esses alelos idênticos, então, vão produzir apenas um determinado grupo de moléculas, né? Não importa se é esse alelo ou se é esse, as moléculas serão idênticas. Então, vai haver uma menor quantidade de variabilidade de moléculas apresentadoras de antígenos. E são essas moléculas apresentadoras de antígenos que vão levar o fragmento do antígeno para aquela célula T desencadear toda a resposta imune específica. Quanto maior a variabilidade dos alelos, maior a variabilidade das moléculas apresentadoras, maior a diversidade de antígenos que podem ser apresentados. Vejam que essa molécula apresentadora, ela se liga especificamente a determinados fragmentos de antígenos. É um modelo bem chave fechadura. E aí, então, juntando tudo isso, quando um animal urina, na urina tem moléculas, tem feromônios, que ao passar pelo órgão vomeronasal, podem ou não estimular o interesse sexual. E quanto maior a variabilidade desses odores, desses feromônios percebidos pelo órgão vomeronasal, maior vai ser essa atratividade sexual.
Então é por isso que os opostos se atraem. Um animal consegue perceber pelo olfato a variabilidade genética daquele que urinou ali no poste. E também não é só na urina, né? Mas quando um animal cheira o genital do outro, eles conseguem perceber esses peptídeos e conseguem então escolher aquele parceiro que é o mais diferente dele geneticamente. Essa é a preferência. Inclusive, quando um macho percebe que uma fêmea é bem diferente dele, ele produz mais espermatozoides por ejaculado e também aumenta a secreção de testosterona. Gostou dessa informação? Entendeu por que os opostos se atraem? Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, não esqueça de curtir, de dar o seu like para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e eu espero que tenha gostado desse vídeo.